Eu gosto muito dessa semana porque os ecos do senhorio de Jesus no domingo vêm balanceando uma atitude cristã verdadeira, uma atitude humana verdadeira, ética, porque se a gente quer descobrir as raízes de uma ética universal, a gente busca no cristianismo. O cristianismo, de fato, é a única religião no mundo do respeito, desde a concepção até a terminalidade natural. E ele constrói a sua base nisso. Quando a gente só vê um amontoado de células, o sopro da vida já aconteceu, está lá. E por isso a gente tem que respeitá-la, porque o indivíduo, a pessoa humana já está lá. Quando nós olhamos para alguém terminal, o sopro de Deus está lá. Enquanto ele não se esvair, a gente tem que cuidar com o mesmo amor com que aquela pessoa tivesse ou não consciência. Essas são atitudes e escolhas que de fato determinam o começo, não de uma ideologia, de um pensamento, mas de uma religião, que se baseia na graça de Deus derramada a cada um de nós, especialmente na criação. Mas aqui a gente tem um contraponto muito interessante, entre o que entra e o que sai e onde está o mal. Era muito comum no primeiro século, e a gente, quando ouve o Evangelho, está falando do primeiro século, que as pessoas influenciadas até por algum tipo de paganismo, ou mesmo por uma parte da religião judaica, que estava impregnada de atos de saúde, atos de não comer isso, não comer aquilo, por causa justamente das contaminações que haviam no ponto de vista da saúde. Por exemplo, alguém ouve hoje uma morte de cisticercose, mas o quanto nós tínhamos medo de comer porco há uns 30 anos atrás. Olha, frita bem, assa bem o porquinho, porque pode ter um ovo de solitária, ele ir para a cabeça e dar essa doença chamada cisticercose. Muitos de nós é possível até que tenha, diz aí que 30% da população com mais de 50 anos tem um ovinho de solitária lá encapsulado na cabeça, já sem perigo, fiquem tranquilos, mas tem, justamente por conta disso. Por isso, no caso, os suínos eram proibidos na lei antiga, por causa justamente da saúde, né? Porque o que se associava? Comeu e morreu depois de 3 meses de comer. Então, é aquilo que traz a morte. Porque também se tinha a concepção dessa morte de Gênesis apenas sendo a morte biológica, mas nós não estamos falando da morte biológica. Por quê? Adão e Eva pecaram e continuam vivos, mas é justamente da morte espiritual, que nasce de dentro também, das más inclinações humanas. E quando então a gente ouve a continuidade dessa palavra, Deus foi lá, criou o homem é feito da terra, mas a terra também é criatura de Deus, e por isso Deus vê que é bom. Mas há no homem, diferente de todos os outros animais, igualmente criados por Deus, mas o homem, de modo especial, moldado por Ele, como assim, para ser a sua imagem e semelhança, algo muito especial. Essa é a palavra sopro em hebraico. Imita inclusive o som. Eles dizem ruá, imitando o som de um vento. É isso que diferencia o homem nesta etapa da criação. Ele não tem apenas o material humano, vai dizer São Tomás de Aquino, se apoiando lá em Aristóteles. Ele não é só matéria, ele não é só vida, ele não é só animalidade. Há nele algo para além, a espiritualidade, que designa a sua liberdade, mas também a sua razão, ou seja, a sua vontade e a sua razão. O homem então dotado de vontade e de razão. E é aí a falha interpretativa dos séculos seguintes, que ouviram essa palavra dizendo, o que a gente come vai fazer a gente pecar, vai fazer o vínculo com Deus. E ninguém olhava um instante antes da comida, pensando que é a decisão que nos faz comer, e não a árvore. Eu nunca vi uma árvore amarrar a gente, falar assim, come uma fruta minha.
Beleza, que eles deram uma desculpa lá de uma serpente que falou, representando que o mal também pode se personificar. Mas quem tem a decisão de comer ou não, não é isso. A gente, quando é mais novo, não gosta de comer um monte de coisa. Por isso que pais e mães que querem educar bem os seus filhos, encham o prato deles de tudo. E façam com que eles comam tudo que está no prato, senão fica nojento feito eu. Eu fui comer as coisas boas e aprender a comer coisas boas depois dos 17, 18 anos, quando eu comecei a experimentar, mas eu era bem nojento, né? Isso eu não gosto, isso eu não quero, isso me dá nojo. Também era fresco assim, passou, graças a Deus. Mas eu posso testemunhar publicamente isso para quem me conhece. Melhorei, e a gente tem que melhorar. Então, quando você coloca em um objeto inanimado a responsabilidade pelo pecado que há em você, justamente nós cometemos aquilo que cometeram nossos primeiros pais. A serpente falou, convenceu minha mulher, e ela me convenceu. Adão não assume a responsabilidade, Eva menos ainda, e portanto, até que chegue o Cristo, ninguém de nós vai ter a excelência do contato com Deus, justamente porque ainda a gente está culpando uma maçã, né? Uma maçã. Todo mundo fala que a maçã, a gente não sabe que fruta é essa, mas lá no Éden, né? Todo mundo culpa ainda a maçã. E não, e Jesus vai dizer, olha, é a decisão. Por quê? É a decisão que faz um homem matar. É a decisão que faz um homem trair. É a decisão que faz um homem cometer injustiça. Não é o que ele come. Não é qual a religião que ele professa. Nem isso a gente poderia até refletir de um modo mais amplo, embora nós saibamos que nós trazemos conosco a revelação plena da salvação. Mas não é uma religião que salva, é uma atitude que está de acordo com aquilo que Deus fala. Para mim, parece que o negócio fica mais leve da lei desde então. Leve para eu pensar que uma fruta não pode me matar, ou que algo contaminado, eu dizendo espiritualmente, possa me tornar pecador, mas é uma decisão errada que pode. Sei lá, havia 30 mil árvores lá no Éden, frutíferas, poderia haver, e eles podiam comer só de uma. A decisão por comer daquela que de fato gera, na geração seguinte, um fratricídio. Olha que interessante, como é a morte espiritual, que traz os frutos da morte. O primeiro pecado, depois da escolha do bem e do mal, foi um assassinato por inveja entre dois irmãos, os filhos justamente de Adão e Eva. Então, quando nós falamos da decisão, olha que importante isso, e de uma catequese muito elementar, e que eu amo o Evangelho, eu amo a Bíblia, vocês sabem disso, acho que eu deixo muito claro, mas é justamente alguém que está há 3.000 anos atrás, nos contando essa história, mostrar tamanha coerência e tamanha coesão. Ninguém está condenando ninguém, mas Deus está mostrando através do hagiógrafo, o escritor bíblico, que a decisão errada faz com que a gente faça a atitude errada, de comer a coisa errada. Aí sim, a consequência desse pecado gera o primeiro assassinato, o primeiro fratricídio, a primeira morte entre irmãos, por inveja. Não era falta de nada. Um cultivava lá na agricultura, o outro também era um pastor, ofereceu uma ovelha, o outro as frutas lá, outro o fruto da terra, mas um que Deus olhou com mais carinho, ficou com inveja do outro e foi lá e matou o outro. A consequência, não de uma fruta, não do que entra, mas do que saiu do coração dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E é justamente o contrário que Jesus vem fazer, e vem mostrar isso com toda a autoridade. Quando da cruz, mesmo manifestando toda a sua humanidade, de dizer: Pai, se for possível, tira de mim esse cálice.
O Pai precisa cometer a justiça para que haja misericórdia. Ele não pode tirar do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o peso da condenação, porque senão todos nós continuaríamos como Adão e Eva, colhendo os frutos justamente das nossas más decisões em pecados que se tornam mortais de geração em geração. Mas Ele vem fazer um sacrifício eterno, para que até os pecados que ainda a gente nem cometeu fosse perdoado. Porque em vez de assumir a sua dor, Jesus diz: olha, eu estou mostrando a fraqueza da humanidade que um dia pela voz e pela boca de Adão pediu justamente essa liberação da responsabilidade. Mas, contudo, todavia, entretanto, seja feita a tua vontade, ó Pai. E Jesus se entrega voluntariamente pelos nossos pecados. O que era a vontade de Adão e Eva, de passar a culpa para o outro, Jesus assume para si. Eu sou leve, livre, solto, Deus, impecável, mas também humano. Mas eu assumo a culpa para que eu possa levar todos comigo para o céu. E é dentro dessa dimensão que de fato a gente olha para os nossos pequenos pecados. Eu não estou falando para os grandes, porque é isso que a palavra também nos fala. Não são grandiosos pecados que a gente comete que vão gerar assassinatos e injustiças, não, são pequenos pecados. Por isso, na dosiometria da moral católica, o que é isso, né? Tem pecados maiores e menores? Tem, para que a gente consiga compreender que mesmo os pequenos podem gerar grandes pecados. Eu falo muito isso do WhatsApp hoje, né? Dos atendimentos de confissão que eu faço de adultério, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pergunto para todos: quando que começou? Todo mundo fala assim, na rede social, lá no WhatsApp. Mas começou como? Não. Ela trabalhava lá numa coisa, depois a gente começou a conversar, depois um foi falar dos problemas do outro, e aí de repente a gente viu e aconteceu, estamos apaixonados. Eu falei: gente, vou ter que cancelar o meu WhatsApp? Vou ter que bloquear o meu WhatsApp, apagar o meu WhatsApp, porque ele gera isso? Não. É a percepção das minhas escolhas. Vejam, como não está no alimento a morte, e eu posso escolher, mas se eu estou com as minhas veias entupidas, se eu comer picanha cheia de gordura, vai ser muito mais fácil eu morrer, não é? E eu posso tomar todas os remédios contra colesterol, posso tomar todas as estatinas. Se eu continuar, eu vou morrer. Ou seja, a culpa não é da carne, mas é da mão que leva a carne para a boca. A culpa não é do WhatsApp ou de qualquer rede social, mas da maneira como a gente usa. O diabo é astuto. Da mesma maneira que ele foi soprando lá: come aí, não dá em nada, não dá nada. Homem casado, né? Ter amizade com pessoa solteira, não dá nada, são amigos. Aos meus casais eu proíbo. Você tem que ser amigo de casais. Porque imagina, você chega, vai sair, pode sair, um pode sair com seus amigos, mas que todos sejam casados. Você chega lá e vai falar do problema: ai, minha mulher hoje está isso, e a mulher vai lá com as amigas. Se é solteira, o que ele vai falar? Amiga, larga esse cara, larga essa mulher. Se é um casado, fala assim: é assim mesmo, estou casado há mais tempo. Veja como são coisas muito simples e seduções muito rasteiras que vão nos convencendo das coisas grandes. E eu imagino que como Deus é misericordioso para mim, Moisés, muito, demais. Sabe por quê? Porque Ele me conta as consequências das coisas que eu posso agir. Adão e Eva não tiveram essa sorte, mas a graça de Jesus e o tempo que a gente vive é de tanta misericórdia. Eu até me emociono com isso, porque eu me acho muito indigno de saber as consequências das coisas mais pequenas que eu posso fazer, e cada um de nós sabe. É sério, eu até me emociono. Cada um de nós sabe que uma pequena atitude pode gerar. Eu duvido que se Eva tivesse experimentado essa mesma graça de ter revelado quais são as consequências do meu mínimo pecado, ia falasse para essa mulher que foi mãe tanto de Caim quanto de Abel:
dizer: olha, se você decidir comer essa fruta, um dos seus filhos pode matar o outro. Ela teria feito. E é por isso que eu sou muito satisfeito com a graça de Deus, porque todos os dias ela está lembrando para mim: Márcio, qualquer atitude, mínima atitude sua pode ter uma consequência. Sai dessa, meu filho. Sai dessa, minha filha. Esse é o recado de amor. E é o recado que o Senhor nos dá todos os dias. Num santuário que se chama consciência. Lá Ele decidiu morar. Lá Ele decidiu fazer a sua casa. E é por isso que é tão importante a oração, porque é nesse santuário que a oração ganha sentido. É tão importante a gente se alimentar pela palavra. É tão importante a gente ficar feliz com essas coisas que parecem pequenas, mas são grandiosas. Se Eva soubesse as consequências que o seu pecado geraria, um filho assassinando o outro, certamente ela não teria aceitado a sedução na qual ela e seu amado caiu, ela e Adão caíram. É essa a realidade. Mas nós hoje sabemos. E eu fico perguntando, por que ainda a gente continua caindo na tentação? Porque é de dentro que sai, não é de fora. Porque é de dentro. As mentiras, as inverdades, o pecado, ele só encontra lugar nas nossas vidas porque ainda a gente tem essa natureza pecadora. Mas tem um Deus misericordioso. E hoje, na sua oração da noite, agradeça isso, agradeça: Senhor, obrigado por me revelar todas as consequências dos meus mínimos pecados, que é a morte espiritual. Adão e Eva foram avisados. Mas se ela soubesse que essa morte espiritual seria a primeira morte na história dos homens, entre os seus filhos, um assassinato e outro vítima, certamente ela teria evitado. Mas eu, Senhor, sei que o menor do meu pecado pode gerar morte, pode gerar injustiça, pode gerar um assassinato. Por isso, me ajuda a ser mais santo, mais fiel e estar sempre junto ao melhor dos alimentos, que é a Eucaristia, motivo de nós ouvirmos a palavra, motivo de estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.